Então, eu quero dar as boas-vindas ao escritor, poeta e editor Marcelo Labes. Ele é catarinense, nasceu em Blumenau e é autor de 8 livros de poemas e de 2 romances. Né? E para essa conversa, eu convidei também o professor de História e jornalista especialista em cultura, Oscar Rocha, com quem eu compartilhei a leitura de Paraíso Paraguai, para a gente poder conversar com o Marcelo. Então, primeiramente, Marcelo, eu queria que você falasse, você fica à vontade, né? Mas, enfim, gostaria que você falasse sobre esse trânsito entre ser poeta durante 10 anos, né? E, de repente, você escreve um romance que ganha 2 importantes prêmios literários aqui no Brasil. E, além disso, o editor, como é que essa história se constrói? Tá. Olá, primeiro, né, a todo mundo. Uma honra estar aqui, um prazer enorme. E, bom, eu começo a escrever poesia ainda moleque, né? E na base do sentimentalismo, como parece que todo mundo começa a escrever poesia, né? Sem perceber o quão sério aquilo é, ou pode ser. E assim eu publico uns quantos livros, né? Desde o Falações, em 2008, que é a minha estreia como autor publicado, que é engraçado, né? Porque a gente, quando publica o livro, o primeiro livro, pensa que a partir de então a gente passa a fazer parte de uma casta É, diferenciada de é, pessoas, né? E não, coisa nenhuma. Assim, então que por 7 anos eu sofri a maldição do primeiro livro, né? Eu é. pensava, bom, por que eu vou publicar mais se nem isso as pessoas, se nem o primeiro as pessoas leram? E ok, e depois continuo, volto a publicar, continuo produzindo. E eu acho que eu tenho um momento chave na poesia, que é quando eu escrevo o Enclave, que é um livro de poemas que discute o sul do Brasil, como exatamente um enclave, né? Eu gosto de dizer que é enclave de um país que não existe mais, né? Porque aqui É, em eu estou em Blumenau agora, eu moro em Floripa, mas estou em Blumenau agora. Aqui em Blumenau se tem muito isso de sermos alemães incompreendidos, né? Fora da Europa, nós somos os herdeiros de uma cultura maior, né? O que é bizarro, o que é violento. E eu achava que isso merecia ser posto num livro. E para isso, como até então eu trabalhava somente com poesia, eu escrevi o Enclave, que foi publicado quando da minha partida de... Ele foi escrito em 2017, quando eu estava juntando as minhas coisas para ir morar em Florianópolis. Então foi uhum. meio que a bomba que eu deixei para estourar aqui enquanto eu estava indo embora, né? Foi a minha despedida. E, e esse livro ele foi muito longe, né? Ele chegou à finalista do Jabuti naquele ano, alcançou muita gente e eu também recebi muitas respostas das leituras, né? Então as pessoas me diziam, ou não me diziam, elas escreviam isso e publicavam em jornal, em qualquer lugar, né? Finalmente, um autor do Sul revela o Sul fascista, o Sul racista, o Sul tudo aquilo, né? E aí eu pensei que, bom, sim, porque o Enclave ele é um livro sem eu lírico, né? Ou com poucas aparições desse eu lírico. Uhum. Então é sempre uma voz ausente, quase que uma voz enciclopédica, assim, científica, que está analisando todo um lugar. Claro que no ajuntamento dessas informações dispostas ali, existe a figura do poeta, né? Mas ele não se apresenta. Né? Isso. É alguém falando de um lugar. É isso. E aí eu pensei que, sim, tudo que eu queria dizer estava dito no Enclave, e eu sustento até hoje o que eu disse lá, mas Uhum. havia um porém aí, que era
trabalhar a ideia do sulista como o naturalmente fascista, né? O fascistinha de berço, ou racista de berço, e essas coisas todas. E aí eu começo a olhar para minha família, né? Para a figura do meu pai, que falou alemão até ir para a escola, com os pais dele em casa. E a família dele, né, os meus antepassados, que pessoas foram essas? Era minha primeira grande dúvida, assim, que pessoas foram essas e o que elas viveram, né, que as tornou as pessoas que elas são. E não que sejam também racistas e fascistas e tal, mas esse era o grande ponto, parece, naquele momento, né? Era mostrar que um lugar com tantas violências, e o Sul é um lugar de muitas violências, né? Há histórias para ser contadas que não são contadas, né? E a gente acaba caindo em discursos fáceis, porque também a gente está no momento de facilitar discursos, né? De, de não escrever ou ler mais artigos sobre qualquer coisa, mas ler tweets ou ler postagens de Facebook, essas coisas assim. E aí eu inicio essa investigação, mas eu já inicio a investigação escrevendo o livro, porque, né, que é uma parte, eu acho que é o centro dele, né, essa coisa do imigrante que não sabe onde está, quem ele é exatamente, né, e tampouco fala das memórias, porque as memórias são um lugar bem terrível de passear por. E foi assim, não posso dizer acidental, mas foi porque talvez eu tenha percebido em algum momento que a poesia tinha limites que a prosa parecia, naquele momento, não me impunha, né? Então, antes de eu tentar refazer o enclave e continuar essa discussão que está naquele livro e que, sim, é válida, tentar, né, ou fazer emendas naquele discurso, eu precisaria fazer outro discurso. E para outro discurso eu precisaria de outra forma, né? E aí vem o romance, vem a narrativa longa. É assim que aconteceu. Que ótimo. Oscar? No meio dessa narrativa longa, né, essa mudança, aí, no caso, até de linguagem, a poesia aparece. Eu, como leitor, eu vejo em certos momentos com a palavra você fazendo umas certas até brincadeiras, assim, em torno dos nomes próprios em alemão, ou do Guarani. Você tem uma hora que você faz do Guarani a questão da terra, da água, né? E aí você faz, a gente vê uma poesia ali. Você está como narrador, você está ali, não foge nenhum momento, mas está muito forte a poesia também ali, acho que nessa construção, né? Você busca esse efeito poético, né? Oscar, eu não sei se eu busco ou se ele aparece, sabe? Porque a poesia tem muito disso de a gente degustar palavras, né? De sentir o sabor dessas palavras e às vezes passar muito tempo com as palavras na boca, né? Sem que elas percam o sabor, mas elas ficam ali como, sei lá, esconder o chiclete atrás dos dentes para a mãe não ver que a gente está mascando, né? As palavras permanecem, né? E aí, sim, tem a brincadeira com os nomes, eu lembrei disso agora, com os nomes em alemão, que todo mundo é com W, né? Mas a coisa do Guarani é muito bonita, porque eu estive em Assunción, eu estive no Paraguai 2 vezes. A primeira de passagem para ir para Bolívia, de ônibus, é uma viagem que eu não recomendo, não façam essa viagem de ônibus. E a segunda foi para passar uma semana em Assunción mesmo para conhecer aquele lugar, né? É lindo, é exuberante, é cheio de história, é dolorido demais e amplamente desconhecido pelos brasileiros, né? Porque e aí, claro, não posso falar de vocês, mas aí eu posso falar de nós aqui do Sul. Todo mundo que eu pergunto, e aí, já foi ao Paraguai? A pessoa diz, claro que já fui, até a fronteira, né? E aí eu fico angustiado, assim,
com como as pessoas nunca vão adiante, né, da fronteira para o interior do país. Mas aí calhou, no meio disso tudo, de eu já ter voltado do Paraguai na segunda vez, e eu recebi um convite para um evento que ia acontecer em Assunción, de um poeta assuncênio, o Edu Barreto, que tem um trabalho lindo e maravilhoso, que é o Te Leo Poesia Bien Cerca. Ele senta numa praça, as pessoas sentam ao lado dele, e aí ele estica um papel, assim, que é o papel onde está impresso o poema, e lê esse poema no ouvido das pessoas desconhecidas. Eu achei aquilo maravilhoso. E aí eu fui falar com essa pessoa, pensei, quem é esse maluco? E nos tornamos grandes amigos. E, bom, Edu me visitou em Floripa 2 ou 3 vezes. Nós nunca nos encontramos no Paraguai, mas já nos encontramos algumas vezes no Brasil. E Edu fala o Guarani, né? Então, eu tiro muitas dúvidas com ele, peço para ele me falar algumas coisas, né? E aí ele me fala dessas coisas assim que aparecem, né? Tipo o avan, avapã, né? E são coisas muito dele, muito ele me dizendo, olha só que interessante a minha língua, né? Que acabaram entrando no livro. No livro. E tem um elemento agora, acho que é a questão da história, que eu fiquei assim, vamos dizer assim, a sua opção em narrar essa história da Guerra do Paraguai, ela assim, eu fiquei assim, é ousado num certo sentido. A historiografia dela ainda é complicada, é complexa, é um campo minado ainda, né? São várias visões, e nos últimos 20 anos, nós temos uma visão assim que tenta mostrar um outro lado daquela visão que nós tínhamos na década de 60 e 70. Você tem uma opção. Você foi muito claro nessa sua opção, dessa narrativa. Escolhi meu lado. Escolhi meu lado. Isso. Sim. Como que foi você ver essa discussão em torno da Guerra do Paraguai? Aqui no Brasil, a gente tem nos livros, na academia, mas no Paraguai, a guerra não está nos livros, ela está na narrativa oral, ela está no dia a dia das pessoas, né? Então, assim, como que é ver uma guerra que, de certa forma, para nós é história, e para o Paraguai em geral, é a realidade deles, o resultado da realidade, né? Eu acompanho, porque o Edu Barreto me passa ainda muitos posts de comunidades que surgiram nos últimos anos no Facebook, onde se discute a guerra, né? Eventos da guerra. E ainda que... E aí eu não vou nominar, né, pessoas que tenham me demonstrado isso. Existe um grande apreço pelo Brasil, né, no Paraguai, e aí eu entendo isso como sendo fruto do subimperialismo que o Brasil exerce, né, nos seus países fronteiriços aqui. Existe essa tensão da história que parece não se conta direito, né, que não se faz justiça sobre, né? Isso para mim é muito vivo, né? Porque quando tu me traz a questão dos anos 60 e 70, foram fontes que eu pesquisei para escrever o livro, né? A maioria dos livros escritos por generais, porque estava ali no centenário da guerra e o exército começa, ditadura, e o exército começa a produzir material, né? E casualmente o principal material onde falava dos voluntários da pátria do sul do Brasil também estavam nesses compêndios aí de milicos, né? Milicos intelectuais, ou não sei, porque eles escrevem mal pra cacete. É difícil ler, assim, mas ok. Mas essa pesquisa toda, ela não se deu por conta do livro, né? Quer dizer, já há muitos anos eu tinha essa angústia de tentar entender o que houve com o Paraguai. Então, a minha porta de entrada foi Chiavenato, por exemplo, né? O genocídio americano. Isso.
E aí depois veio, em algum momento houve Doratiotto, que me parece muito arrogante, né? Na sua narrativa, inclusive com a eleição de fontes, né? Bom, 5 fontes dizem que houve a queimada do Hospital de Sangue, mas uma fonte diz que não, e aí ele pega essa fonte, que diz que não, e diz, não, mas segundo o documento que eu tenho aqui, né? E é isso de escolher lado mesmo, né? E uma curiosidade é que o Doratiotto se refere ao Chiavenato, salvo engano, talvez somente uma vez, e somente numa nota de rodapé. Assim, como que pisoteando aquele livro, né? Que é um best-seller, o Genocídio Americano. Ele foi muito vendido, muito editado, muito lido, né? Muito discutido. Eu já perdi a linha do que eu estava falando. Super acontece, gente. Ainda mais quando eu tenho que lembrar da biblioteca. Assim. E esse retorno, você teve algum retorno do Paraguai em torno desse teu trabalho, assim, desse livro? Sim, alguém, no caso, teve? Não, porque... deixa eu lembrar, eu acho que não. É porque eu morro de vergonha de mandar o meu livro em português para lá, primeiro, né? Que é uma coisa que eu aprendi quando eu fui a primeira vez para fora do Brasil, foi para Argentina. Aí eu cheguei lá achando que sabia falar espanhol, castelhano. E aí apanhei um monte na cara e voltei para o Brasil humilhado e pensei, isso precisa de um jeito, né? E daí hoje eu falo bem o castelhano, meu professor foi principalmente Ricardo Darín, né? Eu amo, já vi todos os filmes, todos. Se tem propaganda do Darín, eu tô vendo também. Enfim, e aí isso, assim, né? Eu entendi que para chegar num país é importante falar o idioma daquele país, né? O idioma que se fala naquele país. E seria muita... Por quê? Bom, vamos lá. O brasileiro, ele acha que as pessoas têm o dever, as pessoas estrangeiras da América Latina, têm o dever de compreender o que ele está dizendo naquele portunhol maldito, que nunca quer dizer nada, né? Nunca significa, de fato, efetivamente nada. Mas... e pensar que a literatura também possa ser consumida assim, de cima, com essa arrogância, né? Aí eu sou totalmente contra, sabe? Vou esperar o momento certo disso acontecer. Tipo, ter grana para traduzir, sei lá. Certo. Outro aspecto do seu livro aqui, deixa o meu gato tá aparecendo. O outro gato, tá vendo? Os gatos quer aparecer. Passeiam, né? O do Marcelo. Eles adoram aparecer em live. Ô Marcelo, você já pensou nisso em seu livro como produção audiovisual? Você tem alguma... Porque ele tem uma abrangência muito grande e visualmente ele é muito potente também. Você criou uma coisa literária, mas ele já remete a alguma coisa de uma outra língua. Você já pensou nisso, no seu livro? Olha, eu nunca pensei. Na verdade, as pessoas pensam nisso e elas sempre me perguntam se eu já pensei. Mas eu não. E aí eu acho um barato, porque daí eu fui reler, principalmente os primeiros capítulos. Tem algo ali de quase documentário, né? Com o narrador explicando, aqui temos, não sei o que, vocês estão entrando nesse lugar e tal. E a partir dali a história se desenrola. Mas não, já fui contatado sobre, mas nunca veio uma proposta verdadeira, assim, né? Tipo, vamos fazer algo. Não, ainda não. Mas eu também não escrevi pensando nisso, eu acho. Eu acho que eu estava preocupado mais em dar jeito de terminar o livro, porque eu nunca tinha escrito um romance, eu não sabia quando acabava. Daí eu descobri depois que acaba quando enche o saco. Tipo, acabou, chega, não aguento mais. O Oscar tem uma visão sobre esse final do livro, né, Oscar, que a gente conversou outro dia.
assim, que parece que já tinha acabado e continuou. Isso, eu acho que a partir da página 80, eu falei assim, não, isso aqui já não precisa dizer nada, já acabou aqui, não tem que dizer. De repente, você dá uma reviravolta, eu acho ali, no meio do livro, que ele ganha um outro. É como se você tivesse dois universos, né? Tá contando aquilo lá, já você encerrou. Mas aí você vai além e com muita qualidade. Eu acho que aí ganha fôlego no final muito Quando grande. volta Né? para a história da família. A família. Exato. Uhum. Tá. Ele ganha um fôlego muito grande, né? nesse período. Deixa eu comentar sobre o teu novo livro. Você, além desse, você tem um novo livro, né? Que são Três Porcos, não é isso? Sim. E que eu li, eu vi numa entrevista sua, você dizendo que tem a questão da masculinidade, você faz quase um ensaio sobre essa questão da masculinidade. Lendo o seu livro anterior, você já toca nisso, né? Os personagens masculinos são muito frágeis, eles são sempre, parece que até duvidando de alguma coisa diante da realidade. Então já é uma ponte entre os dois? Você já tem isso? Esse é um tema ótimo de falar, nossa, porque tem uma história por trás disso. Eu tinha começado a escrever, depois do Paraíso, eu comecei a escrever um outro romance que se passa nesse mesmo lugar, e ele tinha diversas camadas, e uma das camadas dele era o Três Porcos, né? É aquela história ali, da pedofilia, vingança e tal. E aí um dia eu estava num sarau, quando isso ainda existia, e uma poeta de Floripa, Ana Araújo, ela me chamou no canto porque ela tinha acabado de ler, e ela que é paulista, e ela queria falar sobre o livro, né? Porque ela entendeu muita coisa do Sul através do Paraíso Paraguai e tal. E aí ela foi a primeira pessoa a pontuar a questão da fragilidade dos personagens, né? Assim, nossa, olha que interessante, porque todos os teus homens, eles são muito frágeis, né? Eles beiram a covardia, eles têm aqueles fins, né? O que vai atrás da mãe, o que... enfim, não vou ficar contando o que acontece, mas cada um tem um fim meio que... E aí a hora que ela me falou... E aí ela disse isso, né? Que parecia um ensaio sobre a fragilidade masculina. E eu achei aquilo ótimo, né? E aí eu fiquei olhando porque eu já tinha escrito do Três Porcos e pensando, mas será que não era o caso de... E aí decidi que sim. E aí tornei Três Porcos um romance ele próprio, né? Tirei ele de dentro daquele outro romance. E aí o Três Porcos, sim, é um ensaio sobre masculinidade. Você só aparece no Paraíso Paraguai, né? Aprofunda muito no Três Porcos, sem dúvida. Porque os personagens no Paraíso Paraguai, eles têm o silêncio também como uma forma de falar, né? Sim. Aquilo que eles não dizem conta muito no desenvolvimento da narrativa, né? É isso. E aí, eu queria só tocar num aspecto, assim, bem do início do romance, né? Porque sem dúvida, um romance histórico, né? Ele tem um arcabouço histórico importante ali, tanto da imigração alemã como da Guerra do Paraguai. Mas você cria imediatamente, nas primeiras linhas do romance, uma espécie de distopia, né? Porque Paraíso é um bairro que não é um bairro, é perto de uma cidade que fica longe da cidade. Quer dizer, você meio que isola isso, né? Então, esse trabalho eu achei assim extremamente interessante para se contrapor à própria ideia que a gente tem de romance histórico, né? Daquele que vai seguir todos os passos, né? Você podia falar um pouquinho sobre? Então, eu não gosto muito da pecha de romance histórico, sabe? Eu sei. Ainda que ele aparece sempre. Sim, mas eu prefiro que ele seja chamado, porque me disseram isso um dia e eu adorei, um romance de memória, né? Porque, assim, de fato, claro, há as questões da Guerra do Paraguai e há as questões temporais dos momentos que eles vivem, né? Uhum. Mas não tem muita preocupação em descrever pormenores que
que no romance histórico fazem tanto sentido, né? Então, o que a gente tem é uma mulher à beira da morte falando do que ela lembra, né? Do que foi contado a ela ou não. Aí isso eu não sei, parece uma coisa meio de possessão, assim. De repente a Olga começa a falar e não para mais porque ela, né, não vai perder nada falando. Ela já sabe que está com, né, com um pé e meio na cova, então, eu posso falar agora mas qual era a pergunta? Desculpa. Se esse trabalho assim de você criar uma distopia, né? Quer dizer, um lugar que não é um lugar. Então, nesse sentido, aquilo que é também não é. Aquilo que parece não vai levar a lugar nenhum. E daí que eu acho que você rompe com essa ideia tradicional do romance histórico, né? Sim. Acho que é meio por aí. Eu não sou um grande leitor de romances históricos, primeiro, né? Isso me deu umas quantas liberdades também. Claro. Mas o Paraíso é uma brincadeira, né? Porque o bairro aqui onde eu nasci e cresci, chama Progresso. Só que é o bairro mais afastado do centro da cidade, onde tudo chegou muito depois, né? A iluminação pública... Né? Inclusive a enchente, que está lá no final do... Isso. O asfalto, a água encanada, tudo isso, né? E o lugar sempre chamou Progresso, e isso sempre foi um motivo de piada aqui. Né? Tipo, como que chama Progresso um lugar que nem asfalto tem na rua? Hoje tem, ok. Mas era um baita interior. E depois de ter escrito Paraíso, eu fui topar com a comunidade da família Labs no Facebook, né? Não sei se vocês fazem isso também, eu não recomendo, porque parente é parente. Mas aí calhou de eu receber bastante material de PDF, árvore genealógica e tal, e a porção de Labs, que é a minha, que é a porção que está ali no Paraíso Paraguai, descende de um filho do primeiro Labs que se isolou de fato aqui, né? Então, assim, se nos anos 80 isso era longe, se nos 90 era longe, até hoje é longe, mas menos, né? Sei lá, na virada do século XIX para o XX, era inalcançável, né? Então, eu queria muito colocar esse sentimento mesmo de ilha, assim, né? Tanto que tem a coisa da rádio pirata, tem a coisa de ir no mercado ouvir as histórias da guerra, né? E a guerra chegar, que são, claro, ficcionalizei temores que eu penso que tenham havido mesmo, né? Talvez não dessa forma, mas muito parecidos. Assim. E eu tentei também para Aí se eu ficar falando disso, a galera que escreve romance histórico vai me odiar. Mas eu tentei sair da chatice do romance histórico, sabe? Tentar tornar o texto mais dinâmico. Por quê? Aí tem um outro ponto muito interessante, né? Santa Catarina tem muitos livros sobre imigração. Isso. Muitos. E todos eles são laudatórios, e todos eles romantizam a vinda do imigrante, né? Todas as pessoas aqui descendem de famílias de alta estirpe, essas coisas todas, né? Tanto que eu tenho uma amiga, a Urda Alice Krieger, que tem um romance muito famoso dos anos 70, que é o Verde Vale, e que eu nunca tinha lido. Somos amigos há, sei lá, mais de 15 anos, mas nunca tinha lido. Porque eu tinha uma coisa comigo, assim, né? De ler a Urda depois que ela não estivesse mais aqui e tal, mas ela tá viva e forte, bem, enfim. E aí, quando estava acabando o Paraíso, a gente se telefonou e eu falei, companheira, tô acabando o meu livro aqui. Daí ela perguntou sobre o que era. E eu disse, é um livro sobre imigração e a Guerra do Paraguai.
Daí ela respondeu, companheiro, mas eu tenho um livro sobre isso. Assim, e que livro que é? É o Verde Vale. E eu pensei, meu Deus, é o livro mais famoso e talvez o mais lido em Santa Catarina. Olha o tamanho da besteira que eu fiz, né? E não li, não abri o livro dela antes de enviar o Paraíso para a gráfica. Quando eu enviei, eu finalmente fui ler o Verde Vale, esperando o meu chegar da gráfica. E aí eu vi que eu escrevi o anti-Verde Vale, né? Porque tem uma questão aí histórica muito interessante. Nos anos 70, com todo o desenvolvimento que houve em Blumenau, industrial, econômico e a coisa toda por conta das indústrias têxteis, era muito importante para quem escrevia marcar quem era, de onde vinha, e que quem chegava né, seria aceito desde que compreendesse que aqui viviam pessoas que haviam passado por isso e aquilo, né? Algo de superioridade. Ainda que a Urda seja uma figura de esquerda maravilhosa, mas se a gente for para a sociologia da literatura, a gente alcança isso, né? Que há livros que são escritos naquela época e não importa muito se tu é de esquerda, direita, se tu é isso ou aquilo, tu vai acabar levando em consideração, levando em conta um discurso oficial que te exige que tu escreva algumas coisas, né? Marcelo, você escreveu aí, num caso, nesse romance, você pegou uma família de operários, uma família de subalternos, assim, e você se descreve, eu vi umas entrevistas suas, como uma pessoa que vem desse universo mesmo, e que está escrevendo nesse universo. E você sempre fala assim, que escrever era muita coisa da classe média. Nesses últimos 20 anos, que nós tivemos aí umas questões educacionais, umas tentativas, né, de democratizar o acesso à educação, ProUni, cotas, todos esses elementos, você acha que agora está vindo uma geração que, com essa voz periférica, uma voz aí, no caso, operária, dentro da literatura brasileira, eu citaria o seu nome, do Itamar Vieira Júnior, ou outros, tem vários aí por aí, mas que também tá assim, são resultados desse processo, ou se não resultado, sente muito esse aspecto histórico. Você acha isso? Você concorda? Você pensa um pouco nisso? Eu acho que essas vozes volta e meia aparecem e apareceram, né? Se a gente pensar em Rony Walter Jatobá, por exemplo, ele tem um livro de contos que chama Crônicas da Vida Operária. Dos anos 70, 75 ou 6, se eu não me engano, e ele foi finalista do prêmio Caça de las Américas com o Eduardo Galeano, com o Dias e Noites de Amor e de Guerra. E tem uma introdução no livro do Fernando Moraes que é maravilhosa, e o Fernando fala da insistência do Rony Walter para aumentar o tamanho da fonte do livro impresso, porque ele queria ser lido pelos companheiros dele, operários, e ele sabia que as pessoas na fábrica, ele escreve a partir do ABC nesse momento, que as pessoas têm as vistas gastas muito cedo, né? Bom, das pessoas que eu conheço que escrevem, eu procuro me relacionar mais de perto exatamente com as pessoas que têm origens parecidas, assim. É diferente, né? E isso se percebe no texto. Quando tu faz literatura a partir do que tu imagina e quando tu faz literatura a partir do que tu viveu, do que os teus viveram, né? Tanto que o Torturado do Itamar tem esse dado maravilhoso que foi que ele esteve nesses lugares que ele descreve tão bem, né? E por isso a gente se encanta tanto também, quer dizer, nós visitamos esse lugar a partir do texto dele, porque é muito bem escrito, mas ele viveu esses lugares, né? Ele viveu o lugar onde acontece a história de Torturado.
Agora, eu acho que há várias questões aí, Oscar. Acho que escrever, a gente, eu digo, os subalternos, escrevemos há muito tempo. O que tem havido de diferente ultimamente, me parece, é que as editoras independentes permitem que esses textos venham a público e sejam lidos e repercutidos e a coisa toda, né? O Torturado do Itamar meio que passa por isso, porque ele ganha primeiro o prêmio para depois ser publicado no Brasil, né? E se fosse publicado aqui, talvez ele não tivesse o alcance que ele teve, tudo isso. Da mesma forma, o Paraíso Paraguai eu consigo lançar através de financiamento coletivo na minha editora, né? Porque não sabia como é que seria uma outra editora lançar o meu romance, sabe? E eu já perdi também o olhar romântico para publicar em grande editora, né? Eu consumo muita literatura de editoras independentes, dos pares ou não, né? Porque há pessoas que a gente identifica como pares e há pessoas que não, mas que estão produzindo e tal. E ali me parece, às vezes, está a representatividade do que é a literatura brasileira contemporânea, né? Eu acho que posso fazer uma observação nesse sentido. Nos livros que participaram do Prêmio São Paulo, tinha uma quantidade muito grande de editoras independentes participando. Né? E isso a gente comentou sobre, inclusive. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem assim, um aporte volumoso, robusto das grandes editoras, as editoras independentes estão fazendo esse trabalho também. Né? Sim. A Patuá, Todavia, né? Tem a Caia Ponte. Então, tem um grande número de editoras independentes que estão fazendo esse papel. E divulgando também, né? Porque acho que um dos grandes entraves é a divulgação depois, né? Sim. É você contar com uma rede de divulgação. Sim. É uma coisa que talvez as redes sociais estejam potencializando, né, essas publicações. Sem dúvida, sem dúvida. E aconteceu uma vez eu fiz o circuito do Sesc, do Arte da Palavra, e um dos roteiros, o último, era o Pará. E aí entramos, eu e Milton Rosendo, meu companheiro de circuito, lá de Maceió, entramos numa livraria e aí um livro que eu vi que tinha acabado de ser lançado, um romance, ele estava era uma livraria grande, ele estava naquelas mesas da frente, da entrada da livraria, né? De uma autora do Sul, que estava lá no Pará sendo comercializada, sabe? E aquilo me deixou enfurecido na hora, né? Porque eu pensei, nossa, eu nunca vou com a minha editora participar disso, sabe? Ter meu livro mandado para todos os lugares e tal. Bom, lê do engano, né? Porque eu mando livro para todos os lugares, a partir de casa. Né? Sei lá, o último mais longe que eu mandei foi Roraima, sabe? E aí eu penso, quando eu vou pisar o pé em Roraima? Mas, de certa forma, eu piso, porque o livro está indo para lá, né? E vai chegar para essa pessoa. Então, aí, a gente quebrou, a gente quebra sistematicamente esse bloqueio imposto pelas grandes editoras e as grandes redes de livrarias, né? Porque vira um contato direto, autor-leitor ou editor-leitor, que é incrível. A gente não precisa mais, sei lá, aparecer no Faustão, sabe? Essa é uma analogia que o Renato Russo faz, que o Zé Geraldo faz. Não precisa mais, né? De não aparecer no programa do Gugu nem do Faustão.
E não precisa mais mesmo, porque a gente tem toda uma rede de pessoas adquirindo esses livros, emprestando esses livros, escrevendo sobre eles nas redes sociais, ou em revistas especializadas, ou em jornal, ou, sabe? A gente quebrou, parece, a hegemonia, né, deles. Isso é bem bom. É ótimo. Eu vi você comentando numa das suas entrevistas na internet, você falando muito dessa questão de ser periférico, né? De estar na periferia, no caso. E nós aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem ainda, eu acho que essa visão de que, acho que é todo o Brasil, mas tem que chegar a Rio e São Paulo para acontecer, né? Se acontecer. Você está falando dessa quebra aí das editoras e tal, mas ainda você acha que o intercâmbio entre o Brasil fora desse centro é muito difícil? Você ter por exemplo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Sergipe, quer dizer, esses lugares que normalmente a gente não vê tão divulgado em rede nacional, quer dizer, Rio, São Paulo. Você acha complicado ainda esse intercâmbio? Não, eu não acho. Eu acho facílimo, na verdade. Uhum. Eu acho facílimo. Se eu fosse visitar todas as pessoas que eu admiro e que moram longe, né, e que não estão nesse cenário central, eu não sei quanto tempo demoraria para visitar, né? Isso inclui Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, Espírito Santo, sabe? Às vezes parece que Espírito Santo é tipo Santa Catarina mesmo, assim, que é um lugar que está ali, mas não está, né? Quem conhece um capixaba? Eu conheço, autores capixabas, inclusive, né? Mas porque parece que o Catarina, ele todo mundo é gaúcho, de São Paulo para baixo, eu não sei qual é, né? Mas não, existe um estado aqui com uma história terrível e eu tenho gostado muito de me aprofundar nessa história, sabe? O meu próximo romance volta a Santa Catarina, né? Na verdade, eu nunca saí daqui nem com o Três Porcos, mas é que no Três Porcos eu vim para dentro e eu quero de novo escrever sobre o fora, né? Relacionando umas datas que são muito importantes e que têm que ser relacionadas, né? Como a Segunda Guerra Mundial, o final da Segunda Guerra Mundial, o golpe militar, depois a Grande Greve de 89, tudo isso narrado a partir já do governo Bolsonaro, né? Vocês sabem que o Sul votou em massa, né, em Bolsonaro, coisa toda e tal. Então, eu quero explorar essas coisas, né? Essas datas, pessoas, momentos, né? Para tentar entender como que um povo que foi violentado pelo Estado, até pelo Estado no governo Vargas, até 45, né? Com a proibição do idioma, que eu acho que é uma das causas de esse lugar ter dado errado, sabe? Esse trauma coletivo nunca superado, né? Da perda do idioma. Como esse lugar que sofre o peso do Estado, de repente, em 64, vai para a Rua marchar, pedindo pelos militares. E o que acontece de 64 a 89 para que 40 mil operários tomem o centro da cidade e digam que as máquinas não vão funcionar. Isso é importante. Inclusive, Marta volta nesse livro novo. A Marta do passado. Ela não fica sozinha. Não fica sozinha. Você não abandona essa personagem. Sabe que eu acho assim, uma coisa que eu fiquei admirada no Paraíso Paraguai foi essa sua capacidade de costurar tantos personagens ao mesmo tempo, sem que nenhum deles se perdesse, né? Quer dizer, não existe nenhum personagem, digamos, inútil ali, né? Cada um deles conta um ponto nessa história, né? E mesmo quando você, acho que mais no final do romance, por exemplo, quando você coloca um personagem
numa biblioteca para consultar sobre a Guerra do sim. Paraguai, Sim. né? Uhum. Então, até esse entra assim, e você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui, né? Que outro fio ele está começando a conduzir por aqui, né? Então, se Uhum. você me diz que essa personagem ela vai aparecer no próximo romance, é mais admirável ainda, né? Uma coisa muito... É porque eu tomei bronca de uma ex-colega minha das ciências sociais, que um dia foi tomar café em casa, e daí eu perguntei o que ela tinha achado do livro, né? E ela disse, achei bem legal, mas o que tu faz com a Marta uma é injustiça. imperdoável. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Uhum, Pensando, não, mas eu poderia dar um fim melhor para ela, né? E eu não estou escrevendo esse livro ainda, uhum, porque eu acabei de escrever, de aprontar, na verdade, um material que eu quero publicar no segundo semestre de poemas de novo. uhum. E eu estou sentindo aquela sensação boa de quando vai, mas não vai, né? Tipo, o bolo tá na frente, falta fatiar e comer, mas a gente adia o momento, assim. Vai adiando. Mas eu me emociono muito já pensando em como Marta vai surgir, né, nessa história, né? É. Que é um momento muito importante, assim. E eu acho que tem um aspecto também que é interessante no Paraíso do Paraguai, é a maneira como você aborda essa questão da violência e do racismo, né? Porque aparece assim durante um certo momento, depois desaparece e vai reaparecer só quando um personagem resolve contar a história dele, né? Ou alguém conta a história dele, né? Tá falando do racismo contra os negros, né? Os negros mesmo, né? Aham. E é um episódio dentro do momento que o personagem está voltando da guerra, né? Ou que ele é um dos voluntários. Agora já estou É, culpando. é o William. O primeiro momento é quando ele chega na colônia, Isso, e depois é depois da guerra já, quando ele resolve ir caminhando para o litoral com a farda dele, né? isso. Tem muitos. Eu não podia deixar de tocar nesse assunto. Eu até pensei que com a coisa do leitor sensível e tal, que pudesse haver algum tipo de reclamação mesmo sobre isso, né? Mas não houve, não houve. Eu acho que é por conta dessa forma como você usa isso, né? Porque não está fora de um contexto, quer dizer, é tudo. Não, e mesmo porque, assim, não dá para a gente só fazer a literatura do mundo em que nós gostaríamos de viver, né? Claro, óbvio. Eu gosto muito de fazer literatura sobre o mundo em que a gente vive. Porque a Então, gente é não tem como obrigado. não tocar nesse assunto, É, né? Inclusive porque Blumenau tem um ponto muito interessante, que tem um arquivo histórico. uhum, Ele foi criado por um integralista que depois nega o integralismo e durante o Estado Novo ele é empossado prefeito da cidade, né? E isso por si só já é enorme, assim, dá um caldo imenso. Mas esse arquivo histórico pegou fogo 2 vezes. Então, então, toda a documentação guardada nesse lugar, e é por isso que se diz ainda hoje, né, que não houve escravidão em Blumenau, uhum, porque em 1850 já havia o bloqueio britânico, uhum, né? Bom, muitas coisas são ditas assim. No Museu da Família Colonial, que seria o nosso Museu da Imigração, tem lá uns cocares e uns arcos, umas flechas, né? Falando que os indígenas viviam ali no leito do rio Itajaiaçu, mas hoje eles vivem no Alto Vale do Itajaí.
mas não fala das violências todas, né? Das mutilações, dos estupros, né? Dos regimes de servidão a que indígenas Xoclen foram submetidos. Não, disso nunca se fala. E aí eu me enchi o saco já de viver num lugar tão silencioso sobre tantas coisas, sabe? E isso é bem interessante, assim, porque esse incômodo, ele é persistente. Quero dizer, eu tenho amigos historiadores que já não vivem mais em Blumenau há anos, mas eles continuam escrevendo sobre Blumenau, por ranço mesmo, né? Por achar necessário escrever sobre isso, por achar que aqui tem uma porção de Brasil que é tão brasileira que a gente deve mostrar o quão brasileira é. Porque, né, o Gustavo Matti, que fez o pós-fácil do Enclave, ele usa um termo que eu acho que é um termo dele, que é o folcloritarismo, né? E é de fato sob o regime folcloritário que Blumenau existe, subsiste, né? E aí vem essa ilusão de que talvez não sejamos tão brasileiros assim, que o Brasil é um lugar mais para lá, que brasileiro é quem não é branco, né? E é um discurso tão forte esse, que na década de 90 a gente tinha um prefeito do PT aqui, e foi quando voltou o Pasquim. Lembra que o Pasquim teve um retorno? Certo. Aí um dia saiu um Pasquim com uma charge, né, uma caricatura desse prefeito, e dizendo Décio Lima, o prefeito da cidade sem favelas. E já lá naquele momento, Blumenau era a cidade mais favelizada do estado, né? Então, depois a galera do Pasquim ganhou uns camarotes na Oktoberfest. Isso é só um pormenor, mas é um discurso que nos atravessa. E aí eu fico me perguntando, porque, assim, né, existiu um plano de turismo que, com leis municipais e tal, que tornou a cidade aparentemente europeia no centro, né? Sim. Com desconto de IPTU, essas coisas todas e tal. Quando eu nasci, esses prédios já existiam, eu sou de 84. Então, já havia esses prédios em Chaimel, que é falso em Chaimel, que a gente chama, no centro da cidade, e eu cresci com essa paisagem e, por vários acidentes da vida, eu comecei a questionar tudo isso, né? Mas aí eu me pergunto se o blumenauense que não se questiona, da minha idade, que não teve esses acidentes todos, né? Não teve contato com uma porção de coisas, se ele não se sente mesmo parte de um país que não é o Brasil. Entende? Como um enclave mesmo, né? Como, sei, um prolongamento da área Schengen, assim. Não sei. Eu não sei o que passa na cabeça desse povo. Mas eu fico pensando que, sim, a Oktoberfest, ela tem uma função, claro, econômica na cidade, mas ela também tem lá os seus desígnios culturais e morais que nos atravessam, né? E ela acontecendo todos os anos acaba nos incutindo a ideia de que somos todos ainda migrantes felizes, né? E nós não somos nada felizes aqui. Nós estamos chegando ao final, Marcelo, infelizmente. Eu quero
ver se o Oscar quer fazer mais uma pergunta. Em cima disso que você falou agora, Marcelo, você estava falando sobre essa questão da realidade de Blumenau. Eu perguntei aquela hora sobre o seu livro lá para os paraguaios, né? Você tem um contato de um leitor. Agora eu queria o contrário, o mais próximo. Alguém da sua família, alguém dos seus amigos que viveu isso que você viu, que tem um olhar sobre isso. Como que ele recebeu isso? Ele conseguiu dar uma resposta para você de algumas coisas que você não tinha percebido? Ficou até às vezes chateado por algumas coisas? Como que você... Os mais próximos? Os mais próximos? Parentes? Parentes. A minha tia, que mora na casa que foi dos meus avós, que é a casa que eu imagino ser a do paraíso, ela me perguntou se eu estava falando deles. Eu disse que não, tia. Isso é um romance, é uma história, né? Ela disse, bom. Mas o que aconteceu muito aqui foi pessoas me procurarem, pessoas aqui de Blumenau e do Vale em geral, para me dizerem duas coisas, né? Ou que eu escrevi um livro sobre a família delas, e eu achei isso lindo, ou elas me dizerem que finalmente eu falei coisas que não eram ditas, mas que tinham que ser ditas e que eu dissesse ainda mais, né? Que eu continuasse a falar essas coisas. Foi assim, e tem muita coisa de... O grande barato talvez seja quem lê de fora e me procura para dizer eu não tinha a menor ideia que houvesse um lugar desses no Brasil, sabe? A menor ideia. E aí eu fico pensando aqui, pois é, a gente não imagina mesmo. Acho que é essa a impressão que eu tive quando terminei de ler. É sério? Olha que bonito. Porque, assim, como eu te falei, né, no começo, a gente tem uma narrativa sobre a Guerra do Paraguai e, de repente, parece que ela só aconteceu aqui para a gente. Né? Não sei se é também o meu limite, né, que me faz pensar dessa forma. Mas eu achei interessante essa abertura, né? Ter esse outro olhar e ver que ela reverbera no Brasil e provavelmente em lugares que a gente nem imagina. Né? O João Baldo Ribeiro, no Viva o Povo Brasileiro, tem um momento lindíssimo, né? Que é com os orixás indo lutar também. Maravilhoso. Os itaparicanos indo para a guerra, né? Se começar a ficar, né? Aqui em Blumenau tem um monumento. Isso está acabando o tempo, mas queria muito falar disso. Tem um monumento que é da década de 60 ou 70, que aí começam a surgir em Blumenau nessa época diversos monumentos que tentam insistir na ideia de que aqui também é Brasil, sabe? E um desses é um monumento com soldados, um monumento em pedra-sabão, e eles estão, né, atirando com as garruchas, né? Um está tomando um tiro, assim, numa pose de que já foi baleado. E também foi um monumento pelo qual eu passei a vida inteira e nunca parei para saber do que era aquele monumento. E um dia eu parei para ver, né? E eu acho que a visita ao monumento talvez tenha sido uma das portas para o romance, sabe? Mas está ótimo, Marcelo. Oscar, agradeço muito. Que maravilha essa conversa, eu estou tão feliz. Foi ótimo. Eu acho que a gente devia conversar muito mais. Também acho. A gente pode fazer isso, né? Hoje fica muito mais fácil, né? Mas eu agradeço demais a sua disponibilidade de fazer essa conversa conosco, ao Oscar de ser um interlocutor de gabarito, né? Ele muito obrigado, Oscar, pelas perguntas. Mesmo. Muito obrigado pelo carinho também, Maria Adélia. Imagina. É muito bonito quando não é um encontro protocolar daqueles, né? Absolutamente. Sabe? Tipo... Que bom, porque aí acaba a live e a pessoa está com um sorriso no rosto desse tamanho. Então tá, gente. Muito obrigada. E o ano que vem a gente espera o Marcelo presencialmente, se Deus quiser. Tomara mesmo. Tchau, Oscar. Tchau, Marcelo. Tchau.